Voltamos! Depois de um quase sequestro do Fabiano Baldassi durante uma semana, muita gente me perguntando. Eu não tinha autorização nem da parte de família, nem da parte do departamento jurídico do Baldassi, mas o Baldassi está de volta e aí nós retomamos o Meia Hora. Tem muita coisa para falar. Tem o Grêmio com o novo diretor executivo, tem o Grêmio com técnico para 26, tem o Grêmio com o William que não está recuperado para jogar contra o Vasco, mas tem o Inter Deixa pagando quieto. um Não pecado precisa. danado, Baldaço. Não Tudo bem, precisa Baldaço? falar do Inter. Tudo bem, não precisa falar do Inter, vamos falar só de Grêmio hoje, cara. Deixa quieto. O Inter joga O Inter quinta-feira. mudou a programação, hein? O Inter joga na quinta, iria quarta para Fortaleza, mas já vai na terça-feira, né? Foi Ou seja, terça-feira para Fortaleza. já hoje, né? Porque a gente já tá virando de segunda para terça, já vai nessa É. terça-feira para O Inter vai Fortaleza. chegar terça-feira para o jogo da quinta, né? Tinha um treino no domingo que acabou cancelando. Não sei se isso denota algum tipo de concentração maior, envolvimento maior com o jogo. O fato é que a gente é descrente neste momento, né, Bagé? Tu sabe que eu tenho pensado bastante sobre isso e lembrado de momentos históricos do Internacional. O Inter já teve momentos parecidos com esse Ah, muitas vezes. Muitas vezes. Tu lembra do Dunga fazendo gol de cabeça lá em claro, 1999? contra o Palmeiras, claro. Cara, o ambiente que se criou no Beira-Rio naquele jogo foi uma loucura, velho. Foi uma final de Copa do Mundo. Eu lembro de outras, o próprio 2016, que foi terrível, que a gente caiu, o Beira-Rio estava sempre lotado. Quando o Inter começou a ter risco de rebaixamento, o Beira-Rio está sempre lotado. Eu não estou aqui botando a culpa na torcida, tá? Porque eles adoram fazer isso. Quando eles fazem um monte de merda, eles adoram dizer o torcedor não tem vindo, tem que estar. Eles adoram transferir a culpa que é deles para a torcida. Eu não estou fazendo isso. A única coisa que eu estou dizendo é o seguinte: só tem uma chance do Inter não cair, Bagé. Só tem uma chance do Inter não cair, que é através de um ambiente forte criado pela torcida. E veja bem, eu não estou nem falando de ambiente positivo. Não estou falando de ambiente positivo, estou falando de ambiente forte, de presença e de cobrança. Mas, infelizmente, cara, isso é a coisa mais perigosa que existe. Tu tem muitos amigos colorados, eu também, e o que a gente tem ouvido das pessoas à nossa volta, dos torcedores do Internacional, é larguei, eu não vou gastar meu dinheiro vendo esses caras, não tenho mais acompanhado. Eu tô com muito medo de tudo isso, Bagé. Porque se o Inter cair, Bagé, o Inter não volta o ano que vem e o Internacional quebra. Eu vou te dizer uma coisa, assim, eu acho que a situação, ela é diferente de algumas outras já vividas, mas ela pode ser muito mais difícil justamente por isso. Quer ver uma coisa? O Grêmio, quando cai em 21, o Grêmio passa praticamente o campeonato inteiro, na zona do rebaixamento. E aí tu ficava assim, faltam 10 jogos, faltam 9 jogos, faltam 8 jogos, faltam 7 jogos. Tu ficava naquela ordem cronológica, né? Naquela contagem decrescente. O Inter em 99, com o gol do Dunga, que até hoje eu não sei que o imbecil do Aguinaldo, zagueiro do Palmeiras, fazia agarrado na trave, dando condição pro Dunga, porque se ele não tá agarrado na trave, o Dunga não teria condição de fazer aquele gol, tá? Mas ele tava ali dando condição pro Dunga. Mas era um outro formato de campeonato, né? Não era ainda o ponto corrido que começa em 2003. Esse ano pro Inter ele é um pouco mais sinistro, porque o Inter ele teve uma rodada, eu acho, na zona do rebaixamento. E ele ficou ali, sempre perto. E aí, na parte agora da onça beber água, parece que é justamente o momento que talvez o Inter entre. E se entrar, Baldaço, ele é pior, Totalmente. porque se tu tá ali, tu já te acostumou, tu sabe que tu tá tomando pancada e tu dorme e acorda pensando naquilo. O Inter, e aí o que nos passa é que a direção tá nessa pegada. Tipo, eu não sei porque que os caras estão tão nervosos, a gente nem tá na zona do rebaixamento. E talvez se o Inter entrar nessas rodadas finais, não tenha tempo de sair. Por isso que eu Não, acho que é não, uma situação ainda mais sinistra. não tenha tempo e não tenha como. Bagé, reta final de campeonato, tu determina o que cada um vai alcançar pelo momento que cada um vive. O time que entra em ascensão em reta final de campeonato, ele tende a atingir o seu objetivo, por pior que ele tenha sido na competição. Pega o Vitória, por exemplo. O Vitória foi um time de Série B o Campeonato Brasileiro inteiro. O Vitória conseguiu dar um sprint com força de torcida, com mobilização, né? O Santos a mesma coisa. O Santos entrou num buraco e o Santos conseguiu ganhar um jogo no final de semana que certamente vai lhe dar uma outra cara. O Internacional não, Bagé. O Internacional é o pior. O Inter tem 13% de aproveitamento nos últimos 5 jogos. 13% de aproveitamento. O Inter, ao contrário destes outros que brigam contra o rebaixamento, o Internacional está em curva descendente.
Tem muita gente que pergunta o seguinte: mas Baldasso, tu tá fazendo um alarme como se o Inter fosse o último colocado, como se o Inter já É, tivesse mas. rebaixado. O Inter nem tá na zona do rebaixamento. Gente, nós temos experiência no futebol. Nós conhecemos essa brincadeira há muitos anos. A gente está vendo como as coisas estão acontecendo dentro de campo. A gente está É, vendo que o Internacional pulou do precipício, gente. Pulou do precipício. e não cai só o último, né? Esse é o grande lance. Se tu tiver correndo risco ali, mesmo que tu não esteja na zona do rebaixamento, nas últimas colocações ali, até o 16º, pô, 17, 18, 19, 20 são os que caem, mas do 17 para baixo tu já tá com o pé na cova. Só que tem uma outra situação que eu acho que é o que mais complica. Se tu for olhar agora os aproveitamentos recentes de todos os envolvidos, aí tu te apavora mais ainda, se tu tá, no teu caso, que é torcedor do Inter. Porque neste momento, o único time que não demonstra nenhum tipo de reação dentro de campo é o Inter. O Santos perde pro Flamengo, mas perdeu pro Flamengo do jogo, perdeu o Flamengo por 3-2 e perdeu pro Flamengo trocando garrafa com o Flamengo. Ganha do Palmeiras, mas era um Palmeiras reserva. Tá, mas ele foi lá e aproveitou e tendo entrega. E os Não, caras se doando e dando a e o vida. ambiente, O claro, ambiente. o ambiente da vitória do Santos contra o Palmeiras é um ambiente de quem não vai cair, de quem não vai cair. Não, a gente não vê isso do Inter. Bajeto citou na abertura o discurso do Internacional nós só vamos falar de rebaixamento se nós estivermos na zona de rebaixamento, o não é hora de cobrança no Beira-Rio. Sabe o que é pior, Bagé? É que isso não é um discurso externo para proteger o grupo. Isso é o que eles pensam. É. Eles realmente acham isso. Eles acham aquilo que eles falam na coletiva do estamos vivendo um momento difícil. Vamos trabalhar para ultrapassar esses obstáculos. É o que eles pensam. Eles não estão percebendo que eles podem decretar a falência do Internacional daqui menos de um mês. Eles estão por decretar a falência do Internacional. O que esse time vem jogando é para cair. Bagé, a sorte do Inter é que a tabela ainda mostra alguma amizade conosco, tá? Porque o Vitória, no meio da semana, vai pegar o Palmeiras em São Paulo. É muito provável que o Vitória perca esse jogo. E ele é o balizador da entrada da zona do rebaixamento. Então, assim, eu acho que o Inter perde para o Ceará, tá? Eu acho que o Inter perde para o Ceará. Então, vai continuar os 2 pontos. Vão continuar os 2 pontos de diferença. E aí tem o Inter e Santos na outra segunda, velho, e esse jogo aí ele pode determinar muita coisa. Eu não confio mais em ninguém lá no Beira-Rio, Bagé. Eu não confio em ninguém. É. Eu só confio O, na torcida para criar um ambiente diferente. Eu não confio em ninguém mais no Internacional. e quando tu abre aqui o programa falando sobre a questão da torcida e tá dizendo só, olha, a culpa não é da torcida por estar ali, é que o torcedor ele tá meio desistente, né? E esse é um complicador. E eu lembro de chamar a atenção ainda para ti durante o Roger Machado, ele era técnico do Inter ainda. Tem uma volta aí, num dos jogos que o Inter perde, chega de madrugada de manhã cedo no aeroporto Salgado Filho, e aí tu manda lá a tua equipe para acompanhar a chegada e não tinha ninguém da torcida, ou seja, nem a torcida tava, nem para pressionar a torcida tava dando bola mais. E isso é um complicador, porque daí tu entra num aspecto desistente, né? É o torcedor que já diz assim, cara, não tem mais o que fazer. Então, cara, é surreal. Hoje a gente falou no Debate Raiz sobre isso, a forma que a direção, a gestão de futebol do Inter agiu de forma amadora e deixou o problema ganhar corpo, né? E agora que o problema é do tamanho de um monstro, aí parece que eles começaram a acordar. As grandes vozes, para que o Inter contrata o D'Alessandro com o tamanho que tem juntamente o torcedor, se não for pro D'Alessandro ser o linha de frente para estar falando? E agora começam a pipocar informações dentro do vestiário que os jogadores até debocham em alguns momentos com apelidos pejorativos pro D'Alessandro, sabe? Então, quer dizer, o Inter não tem comando algum, o Baldasso. E se entregou até hoje uma cabeça, que foi a do Roger. O departamento de futebol do Inter, ele tá intacto, ele é intocável. Pô, a gente lembra quando tinha problema num pós-Grenal que saiu o treinador, trocava vice de futebol, o diretor de futebol Claro. era demitido. Nada disso acontece no Beira-Rio. Não, mas não vão trocar, porque se eles tirarem o Mazuco, eles não sabem o que fazer com o diretor executivo. O Inter passou 1 ano e meio sem diretor executivo, com o Barcelos acumulando a função. O D'Alessandro eles não demitem porque é escudo. E o José Olavo Bisol é o possível candidato a presidente na próxima eleição. Isso está tudo, não tem, está tudo amarradinho. Está tudo amarradinho, não é mais como era antigamente, de que tu não faz um bom trabalho, tu é demitido. Que nada! Essa é a confraria dos amigos. É a confraria dos amigões.
O Cudê voltou para o Internacional porque era amigão do Barcelos. O Gustavo Grossi fala com o presidente do Inter toda hora. São tudo amigão, são os amigões. O Milano, Luiz Caldas Milano, que trabalha na base do Inter desde o primeiro dia da gestão e destruiu a base do Internacional, tá lá ainda. Ele continua sendo o cara da base. É uma confraria de amigos, ô Bagé. Confraria de amigos que acabou com o Internacional e pode decretar o fim do Internacional. Sim, o fim. Não vai fechar as portas, porque a torcida do Inter é muito forte. Mas é o fim. Vai, não, se o Inter cai, vai ser igual o Cruzeiro aquela vez. Vai jogar a Série B umas 2, 3 vezes, vai ter transferban no meio da competição, vai perder 5 pontos, vai ser igualzinho. Eles destruíram o Internacional, Bagé. Tu vê que a gente começa a olhar, tem momentos que tu não tem grana, mas tu tem poder de endividamento, né? Tu tem lá um cartão de crédito, tu tem o teu nome limpo para poder fazer uma compra até que tu possa te estabelecer. O Inter, e aí seria o pior dos desenhos possíveis, porque se o Inter cai, além da regra que já mudou há alguns anos, né? De te abater diretamente em receita, tu entra num descrédito total, tá? Porque toda vez que vão pegar 16 com o Inter caiu e 21 com o Grêmio, eram times que não eram ruins a ponto de cair, mas caíram. E aí foram times que em 17 o Inter e em 22 o Grêmio tiveram que fazer equipes terríveis, porque ninguém quer jogar a Série B. O cara quer ir embora. Ninguém quer jogar a Série B, o cara que vem, ele não tem como tu pagar muito porque tu tá na Série B, e aí tu tem que construir 3 folhas, né? Porque tu já tinha uma folha anterior, tu tem que construir aquela folha pra Série B, e se tu voltar no ano, no outro ano tem que fazer uma terceira folha, porque tu não pode jogar na Série A com aquele time que jogou a Série B. E aí tu imagina, o descrédito seria caótico na questão financeira. Aí é o que aconteceu com o Cruzeiro, porque se tu pegar os anos dourados do Cruzeiro, não foram tão distantes dos anos que o Cruzeiro acabou sendo rebaixado. E o Cruzeiro quase entrou em parafuso, se não aparece o Ronaldo lá para trazer de volta, reestruturar e depois chegar um outro milionário e comprar do Ronaldo e seguir investindo, o Cruzeiro tinha fechado as portas, Bolas. Caminhava para isso. Hoje está recuperado, está bem. E eu não sei se o Internacional vai ter essa capacidade. Mas, ô Bagé, no teu caso, novo diretor executivo e manutenção de técnico são informações importantíssimas do final de semana, hein? O Pelaipe eu gosto muito, tá? Porque ia vir Gosto muito pessoalmente dele, ele é uma grande figura. Gosto muito dele. Gente boa demais, sabe? É da nossa época ali, é um dirigente linha dura de vestiário, eu acho que isso também é importante. Deixa eu te contar uma do Pelaipe uma vez. Eu estava num jogo do Grêmio, era o José Alberto Guerreiro, o presidente do Grêmio. Eu estava cobrindo como repórter da Rádio Gaúcha. Uma semana antes, o Inter tinha distribuído bloquinhos de anotação com o símbolo do Inter. E eu botei dentro da minha mochila. E aí eu estava no hotel da concentração do Grêmio, no saguão, do Grêmio, porque os jogadores saíam para o aeroporto. E aí eu deixei minha mochila em cima, tal, tentei gravar com todo mundo, peguei o táxi antes para chegar no aeroporto e conseguir pegar o time chegando no aeroporto para continuar gravando com eles. Quando eu tô na porta de entrada do aeroporto, do saguão do aeroporto, para o ônibus do Grêmio, descem todos juntos, os jogadores, tal, os dirigentes, e o Pelaipe na frente de todo o grupo de jogadores do Inter com o meu bloquinho do Inter. Baldasso, tu esqueceu lá no hotel, Baldasso. Cara, eu briguei com ele tanto, mas eu xingava ele, quebrei o pau com ele e tal. Hoje é meu amigo. Hoje é meu amigo, grande Pelaipe. Sim, tem. Uma vez a gente estava. O Grêmio tinha contratado um zagueiro chamado Rodolfo. O Pelaipe tinha contratado. Era um jogador que tinha jogado no Fluminense. E, cara, um puta do jogador, ele tava na Rússia. E a estreia dele parceria contra com o Jeromel no começo, não foi? Isso. Aí a estreia dele contra o Corinthians, ele vai sair numa bola e ele cai sobre a perna, cara. E ele tem uma fratura exposta de tornozelo. Então, pô, o cara ficou aqui só se recuperando. E aí, na época, a Rádio Grenal não cobria ainda, tava o Benfica, o Zé Henrique Benfica fazia o setor para a Rádio Gaúcha de manhã, numa época que depois de tarde ele fazia 0 hora. Tinha alguém da Bandeirantes, que eu não vou lembrar quem é, e eu pela Guaíba. E aí, ali no Deville, né, ele sabia a hora que a gente entrava no ar, ele parou entre nós três e ficou ali escutando o que cada um ia dizer. E aí eu entro dizendo, zagueiro Rodolfo será devolvido ao... Não lembro qual era o time que o Rodolfo era lá, Rubim Kazan, acho. Vai ser devolvido ao Rubim Kazan e o Grêmio procura um novo zagueiro no mercado. Aí termina, ele olha pra mim assim e diz pro Benfica: aí, Benfica, Bagé é o novo diretor de futebol do Grêmio. Aí eu digo assim: não, eu não, por quê? Não, porque tá tirando da tua cabeça essas informações. Eu disse: não, seja por isso, Pelaipe. O Rodolfo fica no Grêmio?
Não vou te responder, tu já tem a informação e saiu rindo, sabe? E realmente o Rodolfo tá vindo embora. Mas ele nunca foi o cara de te tirar do caminho, sabe? Ou ele te confirmava alguma coisa, ou ele, sabe, ele não te tirava do caminho, ou ele não te respondia. Então acho que, claro, a gente tá falando lá de anos 2000, é completamente diferente pela época que chega agora. Mas é um cara que já tá, ele tem a habilidade de trabalhar com e sem dinheiro. Ele trabalhou no Flamengo de 2013 sem dinheiro, ganhou a Copa do Brasil. Ele trabalhou no Flamengo em 2019 com dinheiro, né? Com o Jorge Jesus, ganhando inclusive o Campeonato Brasileiro e Libertadores. Então o Pelaipe tem essa capacidade. O Pelaipe chegou no Criciúma, não tem ninguém para vender. Em 3 meses ele vendeu o centroavante que era chamado de Gustagol. Vendeu pro Corinthians lá o Gustavo. Chegou no São Caetano, não tem ninguém. Em 3 meses ele vendeu um menino da base pro futebol do exterior, que atendia pelo nome de Quadrado, porque ele era muito parecido e usava o cabelo igual o Quadrado colombiano que jogava na Juventus. E assim era o Pelaipe, onde ele ia, ele descobria alguém e potencializava. Então acho que ele chega num momento até de blindar o Mano, porque o Mano vai ser o técnico do Grêmio para 26, por questões muito mais até de conveniência. Eu sei que o Grêmio pensou no Tite. O Tite ganha o equivalente a 2 milhões. E se a gente olhar o Tite atual, é o Tite que não conseguiu fazer jogar o super time do Flamengo. Aí ele sai, chega o Felipe Luiz e faz aquele time jogar. A gente não sabe o que o Tite quer pra vida. O Tite estava num momento lá complicado, de quase uma depressão. E aí a gente não sabe exatamente o que o Tite quer fazer. O momento atual do Tite não é um momento bom. André Jardine ganha o equivalente a mais de 3 milhões de reais lá no América do México. Não tem como o Grêmio trazer. Luiz Castro ganha 6 ou 7 milhões no mundo árabe. Tá lá desempregado, mas não sabe o que vai fazer. Aqui no Brasil não ia custar menos de 3 milhões. Então acho que se busca unir o útil ao agradável. Eu não concordo, tá? Eu acho que o Mano não é o melhor pro Grêmio. Mas se tu me perguntar assim, quem é que tu busca? Aí eu vou te dizer o Tite. E aí eu mesmo já te digo, olha, mas o Tite, pois é. Então de uma hora para outra, eu sou obrigado a compreender o que eles estão fazendo. Porque tem uma situação financeira que é complicada e eu acho que o Pelaipe pode ajudar muito esse departamento de futebol e ajudar muito até o Mano nessa contenção. Sobre o trabalho do Mano Menezes na temporada. Vamos lá. O Mano Menezes recebe escombros do Gardelon. Recebe escombros, tá? E ele não dá uma resposta imediata. Não dá uma resposta imediata. O Grêmio tem dificuldades no começo do seu processo, o Grêmio cai de competições, foi muito ruim aquele começo. Mas todos nós também dizíamos que o grupo de jogadores do Grêmio era muito ruim. Quando o Grêmio recebe reforços, o Mano Menezes faz o que tem que fazer, que é fazer o Grêmio evoluir. E o Grêmio evoluiu. O trabalho do Mano, ele não pode ser considerado bom. Não pode ser considerado bom. Mas talvez possa ser considerado aceitável. Bagé. Talvez possa ser considerado aceitável. Aí cabe a gente determinar o seguinte: um trabalho que é somente aceitável, ele merece ser renovado? Essa é a questão. Por isso que eu te digo que é muito mais pela conveniência, entendeu? É muito mais pelo fato de que, olha, a gente não pode fazer uma aposta agora. Vamos buscar quem? O técnico do Mirassol? Vamos buscar quem? O técnico do Juventude? Pois é. E é um campeonato brasileiro que já começa dia 28 de janeiro, sabe? Então o próprio calendário encurtou demais. Eu acho que é arriscado, tá? E o que deve ter pensado a direção pelo que a gente está buscando de informação? Já que é muito arriscado trocar, não vamos correr risco. É um novo presidente, é um novo departamento de futebol. Eu acho que já se tem essa ideia de que o Mano possa, quem sabe, fazer melhor tendo mais recursos. Repito, não é o que eu concordo. Eu não gosto disso. Eu acho que o Mano não tem tanta participação assim no crescimento do Grêmio. Para mim, o Grêmio cresce muito mais por agregar qualidade. E não porque o Mano me mostrou uma alternativa tática, que é o que a gente mais busca num treinador. Tu pega um comparativo, tá? Na quarta-feira o Grêmio joga contra o Vasco. O Fernando Diniz é um cara que eu sei que é bom treinador, é campeão da Libertadores, inclusive, mas eu não vejo ele trabalhando no Grêmio. Porque ele tem um estilo, eu não vejo ele trabalhando no Rio Grande do Sul de maneira geral. Ele tem um estilo que eu costumo dizer que é o estilo teimoso. Porque não interessa se ele não tem um zagueiro com qualidade para jogar. Ele obriga o zagueiro que ele tiver a jogar daquele jeito. No Atlético Paranaense ele pegou lá o Thiago Heleno e queria que o Thiago Heleno saísse jogando. Não tem como, sabe? Não tem como. Mas ele queria. Eu lembro do Falcão no Inter lá em 16. Pegou o Paulão e o Paulão dava bico na bola e era capitão do Argel. Chega o Falcão e disse assim, não vai bater na bola com o bico da chuteira, tem que bater com o lado da bola, tem que bater de chapa.
O Então tu Paulo. imagina, só que o Falcão não obrigava ele a sair jogando, obrigava ele a bater melhor na bola. O Fernando Diniz, ele obriga a sair jogando, ou seja, o Diniz, ele qualquer elenco que ele chega, ele precisa mudar muita coisa. E em menos tempo do que o Mano, ele mudou o Vasco. E ele tem 3 jogadores. Ele tem um meia muito qualificado, que é o Felipe Coutinho. Ele tem um centroavante que é pata dura, mas que sabe fazer gol, que é o Verrete. E ele tem um goleiraço, que eu acho que é o que falta pro Grêmio, em termos assim, não que eu não goste do Volpe, mas eu acho que o Léo Jardim é mais goleiro. Então ele tem 3 caras. Claro, ele tem o menino Ryan, que apareceu no Campeonato Brasileiro, destruindo, mas ele conseguiu mexer numa estrutura e fazer andar com menos tempo. E ele não tem o Arthur, por exemplo. Ele tem menos qualidade que o Grêmio. Mas aí eu vou te perguntar o seguinte: te preocupa que o Grêmio esteja inaugurando em seguida uma nova gestão, tão esperada a nova gestão por conta do período guerra que foi muito ruim para o Grêmio? Não te preocupa que nós estejamos falando neste momento muito mais de manutenções do que qualquer coisa? Vocês não esperavam uma ruptura do que se tinha? Não chama a atenção de vocês? Mano continua, Filipão continua. Não chama, não preocupa vocês isso? Não preocupa se tu olhar perto. É que assim, se tinha uma perspectiva completamente diferente quando era o Marcelo Marques, né? Aí o Marcelo, tu tinha qual a perspectiva? A gente sabia que o Marcelo ia fazer time. E se o Marcelo não conseguisse fazer time, ele tinha o dinheiro no bolso dele. É diferente. É completamente diferente. Seu Celso Rigo tem. Mas o seu Celso Rigo já tem uma dívida com o Grêmio. O Grêmio não pode viver eternamente indo no bolso do seu Celso. Como o Marcelo instituiu essa questão de doar a arena, doou 10 milhões de euros, tu acha que o Marcelo, sendo o time dele, ele sendo presidente, ele não ia botar a mão no bolso se precisasse? Eu não tenho dúvida, ele ia fazer time e se precisasse ele ia botar esse primeiro dinheiro. Só que sem o Marcelo, não tem esse primeiro dinheiro. E talvez seja até bom, tá? Por mais antagônico que possa parecer o que eu tô dizendo. Porque eu acho que eu tenho certeza que o Grêmio vai precisar aplicar a gestão. O Grêmio vai precisar exatamente ver o que tá faltando e tentar encontrar numa situação de trabalho. E não apenas ficar dependendo de empréstimos do seu Celso Rigo. Mas me preocupa porque é muito rápido o processo. O Grêmio vai começar dia 28 de janeiro. A gente começa a falar, a gente sabe que o Grêmio precisa de mais um atacante, que o Grêmio precisa de mais um meia, que o Grêmio precisa de mais um lateral direito, que o Grêmio precisa de mais um jogador para dar esse suporte pro Arthur, afinal de contas o Cuejar não consegue ter uma sequência de jogos em função de preparo físico. Então eu já estou falando em 4, 5 jogadores. O Odorico Roman, quando era candidato, prometeu pelo menos 4 reforços e desses reforços em nível de seleção brasileira. Então agora eu estou curioso quem vai ser o primeiro nome. Né? Ou ele falou de seleção, ele não disse seleção brasileira. Daqui a pouco tu pode trazer um cara, sei lá, da seleção boliviana, aí talvez não me ajude muito. Mas, enfim, veio um da seleção peruana que é bom jogador, né? Que é o Noriega. Mas tem tudo isso, tá? Não é nem a questão da promessa, é a questão de perspectiva. Por exemplo, o Calef se tivesse vencido, viria o Benzema. Eu não tenho por que duvidar, mas eu posso não acreditar cegamente que seria o Benzema. Eu sei que o Benzema era o jogador tentado, só que o Benzema ganhava 50 milhões. Como é que tu faz o Benzema vir ganhando 10 aqui? E outra, o Grêmio não tem 10 para pagar o Benzema. Mas enfim, só tô dando um exemplo, não é o Calef, é o Odorico. Só que o Odorico não fez a mesma promessa mirabolante, impactante, mas prometeu 4 reforços. E desses reforços, pelo menos 3 em nível de seleção. Então também tem uma promessa para cumprir a partir de agora. Né? Talvez o Pelaipe busque alguém do Cruzeiro, que porventura não esteja sendo utilizado, mas quem do Cruzeiro não está sendo utilizado que pode chegar aqui e fardar no Grêmio? Não vão falar no Wallace, né? O Wallace de 2016 era espetacular. O Alisson de 2025 não consegue jogar no Cruzeiro. Teve lesão, voltou lá da Itália, peso de ouro e não conseguiu jogar. Então é muito complicada essa formatação de time. E tu tem pouco tempo para fazer isso. O Pelaipe, por exemplo, tá? Por que não vai ser confirmado o nome dele agora? Porque ele tem contrato com o Cruzeiro. O Campeonato Brasileiro termina dia 7. Se ele passar para a final da Copa do Brasil, a final é dia 21 de dezembro. Então o Pelaipe só vai desembarcar em Porto Alegre pro Natal. Bom, ele pode estar negociando? Pode, mas é bem mais complicado, né? O que ele vai poder fazer? Alinhavar as situações e passar pro Dutra fechar. Porque ele não tem como te ligar hoje e dizer, aqui é o Pelaipe, tá, mas o que eu quero falar contigo não é sobre o Cruzeiro, é sobre o Grêmio. Então é uma situação complicada. Eu sou daqueles que acham que a eleição de clube não poderia ser na parte final do ano. Eu colocaria na metade da temporada. Eu acho que ela atrapalharia menos do que tu fazer a eleição em setembro, por exemplo, outubro, como aconteceu com o Grêmio. Tu sabe que a questão de perspectivas que tu tá aí, né, analisando sobre o Grêmio, no Internacional elas são terríveis. Não tem como dimensionar agora porque a gente não sabe nem em que divisão o Internacional vai estar no ano que vem. Se o Inter permanecer na Série A, mesmo assim é terrível.
O Internacional não tem poder de investimento, o Internacional não tem competência para tentar alguma coisa diferente, para inovar, não tem crédito. Cara, eu não sei como nós poderemos estar ao final da gestão Barcelos. Se cai para a Série B agora, velho, se cair para a Série B, só para tu ter uma ideia, Bagé, o orçamento do Internacional, que hoje é de 500 milhões de reais, cairia para uns 300. Só os juros bancários que o Inter paga numa temporada é 160. Então, assim, o Inter quebraria. O Inter já está inviabilizado. O Inter já está inviabilizado com uma dívida que o presidente Barcelos quase que triplicou do Internacional. Hoje é de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Isso inviabiliza o clube. Agora, se o Inter cai para a Série B, se tu começa a trabalhar com a ideia de menos bilheteria, menos patrocínios, jogadores desvalorizados para vender, ninguém querendo vir para cá, menos venda de camiseta, cara, nós teríamos o início do fim do Internacional. Eu, quando falo fim do Internacional, eu não estou falando do Inter fechar as portas, porque o Internacional tem os seus 8 milhões de torcedores e eles vão tá presentes, mas com que ânimo, com que envolvimento, né? Nós estamos falando de uma desmobilização da torcida do Inter que eu nunca tinha visto, porque a gestão Barcelos, o Bagé, não é que ela não ganhou nada, porque outras também não ganharam nada. O Marcelo Medeiros não ganhou nada. Só que a torcida enchia o estádio na época do Marcelo Medeiros, decidindo a Copa do Brasil, tendo uma arrancada com a Abel Braga de 9 vitórias e brigando pelo título brasileiro que só não aconteceu pela unha do pé do Edenilson. A torcida acreditava, claro, nessa época do Edenilson aí não tinha torcida no estádio por causa da pandemia. Mas, velho, havia uma mobilização completa porque o Inter era competitivo. A gestão Barcelos, ela não destruiu só o clube, Bagé, ela destruiu a autoestima do torcedor. E essa não tem preço. Essa E não tu tem preço. sabe, Essa eu não coloco em número. A autoestima do torcedor não tem preço. E isso, velho, é irrecuperável. mas tu vê que louco isso, né? Porque embora a diferença de pontuação entre Grêmio e Inter ela seja mínima, tu tem situações completamente diferentes, né? Porque tu tem um Grêmio lá que não tá, que tem que se cuidar, obviamente, perde pro Vasco, pode se complicar, mas que tem uma situação administrável, não no desespero. A do Inter é no desespero. E aí, Baldaço, tu olha pra frente, cara, tu vê, eu tô pensando o que vai ser essa nova gestão, como é que vai trabalhar o Pelaipe, vai ficar humano e tal. E mesmo não tendo tão distante de ti na tabela de classificação. No Inter, a gente nem fala do ano que vem. Porque o Inter primeiro tem que garantir esse ano. E tem que garantir esse ano da pior maneira possível. Porque é surreal. Se tu olhar pra trás, se tu pegar o contexto, eu não iria tanto assim. Eu sei que tu te empolgou mais e tal, por ser mais torcedor do Inter, né? Por ser torcedor do Inter, tu te empolgou. Mas mesmo assim que tenha tido um exagero de empolgação, o contrário ninguém imaginava. Eu, por exemplo, não acreditava que Palmeiras e Flamengo perdessem esse título, tá? Mas se tu perguntasse, o Inter tem chance de ser rebaixado, eu ia dizer que não. Eu não colocaria isso. Óbvio que não. O Inter era tido por todo mundo como um dos bons times do começo de temporada. E se entregou a essa aura do Beira-Rio, que é a aura da derrota. Né? Bagé, o Inter não compete. O Internacional, tu falou hoje e tu tem razão. Toda vez que um grande clube cai, todo mundo diz, não tinha time para cair. Nunca tem time para cair o clube grande. Nunca tem Mas time para cai. cair, como o Inter não tem agora. Agora é chocante, velho. É chocante tu saber que em abril, quando termina o Campeonato Gaúcho, todo mundo colocava, não só aqui, os colegas do centro do país, o Inter como principal, um dos principais candidatos aos títulos. E o Inter não constou, velho. O Inter não apareceu em nenhuma possibilidade de nada em nenhum momento. Nenhum momento. Com desclassificações assim, ó, acachapantes, sem o Inter apresentar nenhum tipo de reação contra o Flamengo, contra o Fluminense. O Inter teve derrotado contra esses dois o tempo todo. O tempo todo. E no Campeonato Brasileiro, o Roger foi embora, piorou. O problema era o Roger, piorou. Piorou. Então, Bagé, é rezar para o tempo passar, é rezar para conquistar um pontinho em cada lugar, conquista um pontinho com o Ceará, não perde para o Santos no Beira-Rio, sabe? Vamos de pontinho. Não acredito, não consigo ver o Inter vencendo mais alguma partida. Não consigo vencer, não consigo ver isso. Eu acho que o Inter não ganha mais nenhum jogo. Vamos ver, que tudo dê certo, Bagé, que tudo dê certo. Mas se não ganhar mais nenhum jogo, aí não tem o que fazer, né? Porque daí milagre não tem como, né? Não, Porque mas tem se não, confronto mas direto, inclusive, né? não, se empata com o Santos no Beira-Rio, se empata com o Ceará agora, o Inter escapa. Se o Internacional não permitir essa aproximação, escapa. Escapa, mesmo sem ganhar. Até a expectativa, né? Porque se tu perde pro Ceará, essa gravata aperta mais.
Aí a tua expectativa já fica cada vez mais pressionada. Se tu pelo menos empata, pelo fator de empatar fora de casa, dá uma amenizada, né? Tu posterga. Ah, que pena, cara, que acabou, tá? Tá, beleza. Tchau.